Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Ganso. Que história é essa de que ele poderia chegar no Remo para o ano que vem, até porque vai lembrar, o próprio Marcos Braz já deu um indício disso, né, no meio do ano. Ele que quando estava no Flamengo gostava, né, de fazer essas charadas aí para a torcida, no Remo foi o que aconteceu. Mas, enfim, será que teria alguma chance dele chegar? Lembrando que ele é do Pará, né, então já passou na base, no caso da Tuna Lusa e também do Paysandu, então não jogou profissionalmente pelo rival. Além disso, tem o Keno também sendo procurado pelo Santa Cruz, que vai estar na Série C do ano que vem. Será que não caberia no Remo, né? Independente da situação, numa Série A, acho que seria uma boa, numa Série B também. Vamos trazer aqui esses detalhes e também do Pablo Roberto, que foi vendido aí por mais de 7 milhões de reais. Será que o Remo pega uma compensação financeira? Vou trazer os detalhes, né, nesse vídeo de hoje. Jogador que tem 25 anos de idade. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Food. O YouTube aqui nos últimos vídeos entregou pouco, né, para vocês, então eu vou pedir para quem estiver assistindo curtir aqui o conteúdo, que já nos ajuda bastante, e também se puder comentar aqui embaixo qualquer coisa, né, um coraçãozinho azul aqui, ou se você acha essa contratação boa, que já vai nos ajudar bastante, combinado? Então eu quero comentar primeiramente aqui sobre o Pablo Roberto, né, porque eu vi pouca gente falando sobre um percentual que possivelmente o Remo tem direito, né? Por quê, Gustavo? Porque ele estava no clube em 2022 e 2023. O aniversário dele é dia 11, dia 14 de novembro, melhor dizendo, e em 2022 ele já estava no Remo nessa época. Ou seja, ele completou seus 22 e 23 anos de idade no clube, né? E independente, né? Meu gato tá aqui, deixa eu abaixar ele. Independente, se ele completar, por exemplo, 23 anos no clube, o Remo teria direito, né? Um percentual pequeno da negociação, ou seja, toda negociação futura, como ele passou, né, na base do clube, teria aí direito à equipe do Remo. Ele foi vendido agora para o Fortaleza, eu nem estava sabendo dessa negociação, estava por fora, foi vendido aí, então por um valor de 1 milhão de euros, né, que não é um valor tão alto assim, vai dar o quê? 6 milhões e meio de reais, e assinou o contrato até 2028, jogador que eu gosto muito, vejo muito potencial no atleta, que inclusive agora em setembro não entrou em campo, talvez por algum problema físico, né? Então, talvez aí o Remo teria um percentual de 3, 4% dessa negociação. Então, vamos colocar, né, um percentual inferior a 200 mil reais, 250, um valor baixo, mas já paga um mês aí do Pedro Rocha, 2 meses, enfim. Jogador que passou pelo clube, foi negociado com Casa Pia por 225 mil euros, né, junto ao Vila Nova, que era quem detinha seus direitos econômicos. O Remo ficou com 10% desse valor por conta de uma taxa de vitrine. Infelizmente, não pegou o valor cheio naquela ocasião. 30 jogos e um gol em 2023. 2023-24 foi muito bem no Casa Pia, não é à toa que ficou lá 2 temporadas e na grande maioria dos jogos foi titular. Temporada passada 4 gols e 6 assistências, e nessa última, apesar de 25 partidas, ele não marcou nenhum gol, né? Então teve um desempenho um pouco mais fraco nessa reta final da última temporada europeia. Enfim, 25 anos, já deu uma bela valorizada e eu acho que tem tudo para ir muito bem. Quem sabe o Remo não repatriando ele num futuro não tão distante, né? Pode deixar sua opinião sobre o Pablo Roberto aqui embaixo nos comentários. Para falar também sobre essa situação envolvendo o Keno, né, jogador que teve essa procura do Santa Cruz, inclusive até trouxemos vídeo aqui no canal, e aí eu quero comentar sobre isso. Será que não caberia, por exemplo, no Remo para a próxima temporada? Até porque, independente do cenário, se estiver na Série B ou na Série A, já seria uma divisão superior ao Santa Cruz, que está na Série C. É claro, o Keno tem uma identificação com o Santa Cruz, passou por lá ainda muito novo, teve um grande destaque naquela Série A de 2016, mas independente disso, eu quero comentar aqui para vocês. Lembrando, ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano que vem. O Fluminense teria interesse em uma rescisão ou emprestar com o clube pagando boa parte do salário, né? Então, se o Remo quiser, vai ter que dividir aí com o Fluminense ou pagar um percentual até maior, caso não consiga, né, ou não consiga uma rescisão de forma amigável. Lembrando que o Keno nessa atual temporada tem 29 partidas, 5 gols e 1 assistência e 4 assistências, vinha de uma fase melhor no início do ano. O Keno que foi muito importante para o título do Fluminense em 2023 da Libertadores, não é à toa que na Libertadores mesmo ele deu 2 assistências naquela final contra o Boca Juniors, foi muito importante mesmo na grande decisão e sempre foi uma peça importante, né, nos jogos no Mundial de Clubes, contra o Manchester City. Nessa edição do Mundial também ele jogou 3 partidas e marcou um gol, inclusive. Então não é um jogador que, nossa, já vem de 2, 3 anos sem conseguir jogar ou algo assim.
Nesse ano ele perdeu um pouco mais de espaço, mais precisamente depois da chegada de muitos pontas, né? Apesar da saída do John Arias, o Keno joga pelo lado esquerdo e o Fluminense contratou muitos pontas esquerdas, né, no mercado. E aí de julho para cá ele tem somado poucos minutos, então é uma peça que eu não vejo continuando no Fluminense. Se eu fosse o Remo eu ficaria de olho, né? Acho que pode sim ser uma boa, independente do cenário para o ano que vem, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aqui o desempenho dele nessa atual temporada, se a gente for analisar, né, os números dele até aqui. Vamos pegar no Brasileirão, ó, muito mais pelo lado esquerdo, 9 partidas, 3 como titular, nenhum gol e 2 assistências. Ano passado teve números um pouco melhores, 27 jogos, 15 como titular, mas apesar disso apenas um gol e uma assistência. O melhor ano foi 2023, com 2 gols mais 4 passes. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre o jogador? O último jogo dele que é no Mundial foi contra o Chelsea, então faltando aí pouco mais de 36 minutos, né? Jogou aí naquele jogo contra a equipe inglesa. Acho que é um bom jogador, ficaria de olho aí se fosse o Remo, uma oportunidade de mercado, né? Até porque eu acho difícil, por exemplo, outro clube ter interesse em contratar o Keno, clube que vai brigar por título, ou Libertadores, ou algo assim. E vale destacar também de que ele foi comprado por 1 milhão de euros, mas lá em 2023, ou seja, o início do ano que vem já vai ter 3 anos, possivelmente o Fluminense não vai querer, né, recuperar esse valor, até porque já é um jogador de 36 anos, se não fazer parte, o melhor seria justamente ter esse alívio, né, na folha salarial. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora eu quero falar também sobre o Ganso, que é uma situação parecida, o contrato dele tem até o final desse ano, né, de 2025, não tem sido muito utilizado pelo técnico Renato Gaúcho, até por conta de ter uma característica muito específica, né, esse camisa 10, que não volta para marcar, que não dá aquela pressão, acaba que está ficando cada vez mais extinto, e antes era porque faltava mesmo, mas agora, por conta dessa questão tática, né, está sendo muito difícil de adaptar jogadores assim. O próprio Cruzeiro mesmo, o Matheus Pereira tinha um estilo de jogo mais assim, mais lento, né, mais cadenciado, teve que voltar para marcar, porque senão não ia ter mais espaço com o Leonardo Jardim. E o Ganso já está mais experiente, 35 anos, o Renato Gaúcho também entende dessa mesma forma, não é à toa que ele tem jogado muito pouco até aqui. E o próprio Mundial de Clubes mesmo, ele só fez uma partida, né? Acho que foi no jogo que o Fluminense estava perdendo, ó, contra o Ulsan. Ele começa como titular e acaba saindo depois que o clube reage, né? Então, assim, ele acabou perdendo muito espaço desde então. Última partida contra o Fortaleza, né? Dia 16 de agosto, no caso, que ele foi o titular. O Marcos Braz fez esse post aqui na época, mas foi justamente de um Ganso. O pessoal pensou, né? Se era o Ganso, se era o Pato, nas redes sociais. Isso aqui é bobeira, né? Mas o próprio diretor fazia muito isso no Flamengo, quando estava por lá, sempre dava uma pista, né, de quem que seria o contratado, apesar de que essa resposta aqui não veio até agora, o que ele quis dizer com esse post. Enfim, independente, ficarei de olho aí, apesar de ter um custo alto, né? Independente se estivesse na Série A ou na Série B, certamente chegaria com um salário superior ao quê? 300, 400 mil reais por mês, então tem que avaliar até que ponto valeria a pena. Passou na base então do Paysandu e da Tuna Luso, não chegou a jogar profissionalmente, porque logo foi para o Santos e começou a se destacar. 2008, 7 jogos, e aí sim, 2009, 10, 11 e 12, onde se destacou bastante por Santos e São Paulo, além também de uma rápida passagem pelo Sevilha, e já está no Fluminense há muito tempo, né? Se a gente for somar aqui, já é a sua 7ª temporada pelo Fluminense desde 2019, já tem uma identificação bem grande também com a equipe tricolor e vários títulos conquistados na carreira, né? Uma Sul-Americana, 2 Recopa, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Paulo Henrique Ganso no espaço para comentários. Tá aqui o desempenho dele, né? No campo dá para ver muito mais caindo pelos lados, o que até me surpreende, porque eu pensava que ele seria muito mais aquele meia mesmo de criação, mas ele cai muito pelos lados para receber as jogadas. Bom cobrador de escanteio, né? Também, bola parada é ele que faz. E aqui, né? Nos últimos anos pelo Fluminense, o mapa de movimentação não mudando muito mais pelo lado, né? Recebendo a bola pelo lado e indo para o meio, e desde os seus melhores anos, né? 2019, 2022 também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o jogador, estou curioso para saber. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!